João 5, versículo 1. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. E o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. A palavra hebraica Betesda significa lugar de misericórdia. Lugar de misericórdia. E nós que temos um conhecimento mais íntimo da palavra de Deus, quantas vezes já passamos por esse trecho? Principalmente porque faz parte do Novo Testamento, e eu acredito que todos nós, quando começamos a ler a Bíblia, eu acredito que todos nós, em grande maioria, quando começamos a ler a Bíblia, começamos pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esse trecho é um trecho muito conhecido da igreja. Você observa, meus irmãos, preste bem atenção, os pais controlem seus filhos. Você observe, meu irmão, aqui no versículo 1, que relata que o Senhor Jesus Cristo foi a Jerusalém para assistir a uma festa. Jesus Cristo, ele era inserido na vida social daquele povo, mas ele não deixava de ser Jesus Cristo. Jesus Cristo era inserido na vida social desse tempo, mas ele não deixava de levar a palavra de Deus e ser visto, ser anunciado como Salvador. Então, onde o Senhor Jesus Cristo ia, ele não se esquecia de quem ele era. E onde eu e você formos, nós não podemos esquecer de quem nós somos. Não podemos esquecer que somos cristãos, que somos discípulos. Ainda há pouco, todos vocês ouviram o pastor chamando de novo a atenção, não no sentido de dar um carão, mas chamando a atenção, pedindo aos irmãos novos convertidos para terem a atenção devida à aula do discipulado. São 17 anos que nós estamos aqui, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, só no ano de 2020 que não teve batismo no primeiro semestre, por causa da pandemia. Então, são 17 anos preparando turmas de discipulado a cada 6 meses. Olha aí, deixa eu dar uma palavra para você que é novo convertido. A Bíblia diz: quem crê e for batizado, quem crê e for batizado, será salvo. Só não é batizado aqueles que aceitam Jesus Cristo, meu irmão, como o malfeitor na cruz do Calvário, praticamente no momento da morte. Mas se você tem saúde, você precisa se batizar nas águas, porque você precisa tomar a Santa Ceia. Quem crê e for batizado, foi mandamento de Jesus: faça novos discípulos e batize-os. Então você já foi feito um novo discípulo, uma nova discípula. Agora é preciso se batizar. Voltando aqui, Jesus Cristo, ele se inseria no contexto social daquele povo, mas ele continuava levando a presença de Deus. Ele continuava levando a verdade que liberta.
ele continuava sendo visto como o Salvador, o Messias. Então, o versículo 1 de João nos mostra isso. Jesus foi a uma festa, foi assistir a uma festa. E nesse momento em que Jesus foi a essa festa, ele começa a andar por Jerusalém e ele chega a um lugar conhecido como Tanque de Betesda, onde havia um movimento social de pessoas enfermas. E dentro desses enfermos, nós já lemos aqui que tinha cegos, coxos, paralíticos, cegos, pessoas que não viam. Repita: cegos, pessoas que não viam. Coxos, pessoas que tinham dificuldade em se deslocar. Repita: coxos, pessoas que tinham dificuldade em andar. E paralíticos, pessoas que eram totalmente paradas, não se movimentavam, não andavam. 3 tipos de pessoas: cegos, não veem; coxos, se deslocam com dificuldade; e paralíticos, pessoas que simplesmente não andam. E Deus não quer nos falar da enfermidade física. Não foi isso que Deus tocou ao meu coração e me falou essa tarde. Deus não quer nos falar da cegueira física, dos olhos, falta de visão física. Deus não quer nos falar essa noite sobre a dificuldade de andar física. E muito menos Deus quer nos falar sobre aquele que de forma alguma se movimenta fisicamente. Quantos ainda estão na borda do tanque? É o tema dessa mensagem. Quantos cegos vão permanecer na borda do tanque? Quantos coxos ainda permanecem na borda do tanque, sentados, esperando o movimento? Quantos paralíticos ainda vão permanecer sentados na borda do tanque? E eu repito, igreja, esqueça-se das enfermidades físicas, que inclusive essa noite nós oramos aqui pelas pessoas. A que nível está a sua visão espiritual? Está sofrendo de algum tipo de problema na visão espiritual? Está precisando de tratamento na visão espiritual? Não existe óculos espirituais. Está cego espiritualmente falando? Está coxo? Está com problema de se deslocar, de avançar na sua vida cristã? Está com dificuldade de continuar andando no caminho estreito? Está puxando uma perna? Está paralítico? Já cessou todo o movimento do andar espiritual, do prosseguir no caminho estreito que conduz à salvação? Não continue sentado na borda do tanque. Não espere alguém te colocar para dentro do tanque. O Senhor Jesus Cristo observa a nossa invalidez, a nossa falta de movimento espiritual, e nos faz uma única pergunta. O Senhor Jesus Cristo hoje observou o seu problema de visão espiritual. Imagine que Jesus chegou a esse ambiente desde o início desse culto, porque onde 2 ou mais pessoas se reúnem, Ele ali se encontra.
E ele chegou aqui como se esse fosse um grande tanque de Betesda. E ele observou que muitos estão com dificuldade de ver, outros já estão cegos. Ele observou que muitos estão coxos, enquanto outros, que muitas vezes se converteram na mesma época, nos mesmos tempos, passaram pelas mesmas dificuldades, já avançaram tanto. Ele já observou que muitos estão coxos pelo caminho, puxando suas pernas pesadas. O Senhor Jesus Cristo entrou nesse lugar e observou que outros tantos já estão paralíticos, inválidos, não se movimentam mais espiritualmente, já não andam mais, não avançam mais no caminho estreito que conduz à salvação. E Ele quer te fazer uma pergunta essa noite. O versículo 5 diz a palavra de Deus: estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Quantos anos mais você vai carregar a sua invalidez espiritual? Não vê mais, não anda mais como andava, ou já parou de andar na fé. Quantos anos o Senhor Jesus Cristo chegando perto de você, perto de mim, vai observar que estamos precisando sair da borda do tanque. Porque o mundo está aí, nos afastando cada vez mais, nos cegando cada vez mais, colocando peso sobre os nossos ombros, que cada vez mais temos caminhado com mais dificuldade no caminho estreito, nos parando totalmente, nos tornando inválidos, paralíticos na fé. Mas Jesus, que tinha ido observar uma festa, observou algo diferente. Observou que tinha algo diferente. Pessoas necessitadas, confiando em algo que tinha sido passado de geração a geração. Olha, quem descer primeiro quando as águas for agitadas, é curado. E Jesus chegando ali, na presença daquele homem que há 38 anos estava inválido, passando por dificuldades em sua saúde física. E quantos de nós há tantos anos estamos passando por dificuldade em nossa saúde espiritual? E Jesus chegou para aquele homem, e vendo-o deitado, não permaneça deitado, espiritualmente falando. Vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, meu irmão. Eu olho para você e não identifico. Há quantos anos você está nesse estado? A não ser que as características já sejam, e os frutos, porque a palavra de Deus diz que pelos frutos nós conheceremos as pessoas, já sejam muito aparentes. Mas Jesus Cristo, aquele em quem na presença dele estamos, ele olha para nós. E não precisa fitar os olhos muito tempo, ele já enxerga de imediato. Há quantos anos nós estamos sofrendo de cegueira, de dificuldade para andar, ou até mesmo de invalidez total? O Senhor enxerga.
E ele vai fazer uma pergunta, preste atenção. Ele vai fazer uma pergunta. Queres ser curado? Ou quer permanecer deitado, sentado na borda do tanque? Uma pergunta simples, fácil de se entender. Uma frase curta: queres ser curado? 3 palavras apenas. É o que Jesus te pergunta hoje. Quer ser curado do seu problema de visão espiritual, falta de visão espiritual? Quer ser curado desse problema de deslocamento em que você não avança? Não avança como os demais avançam. Queres ser curado? Queres ser curado da sua invalidez total? Não se desloca, não anda. Queres ser curado? Queres ser curada? A pergunta é simples. E a resposta deve ser mais simples ainda. Sim, Senhor, eu quero. O Senhor observa a nossa invalidez, a nossa falta de movimento, e nos faz uma única pergunta. Mas infelizmente não temos o entendimento para entendermos o que nos é perguntado. E quem é que fala conosco? Qual foi a pergunta do Senhor Jesus? Interaja comigo. Qual foi a pergunta do Senhor Jesus, igreja? Mais alto. Qual foi a pergunta do Senhor Jesus? Diga para quem está do seu lado. A pergunta foi: queres ser curado? Olha a resposta do homem. Presta atenção na resposta do homem. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ei! Psiu. Jesus não perguntou se ele queria alguém para pôr ele no tanque. Como é que Jesus te pergunta: queres ser curado? E você vai dizer: não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que me movimente. Não tem ninguém que me abra os olhos. Não tem ninguém que me carregue nas costas. Como é que Jesus pergunta: queres ser curado? E o homem vem com essa história: não tem quem me bote no tanque. Jesus não tinha perguntado se tinha alguém para colocá-lo no tanque. Jesus está te perguntando: queres mudar de vida? Ah, Senhor, não tem quem me carregue. Quer voltar a ver? Ah, Senhor, não tem quem abra meus olhos. Quer continuar andando? Não tem quem me ajude. Quer continuar inválido? Não tem quem me carregue no lombo. Não foi essa a pergunta de Jesus. Não coloque desculpa em outras pessoas. Até quando vai viver feito menino, feito menina na fé, tendo que ser levado pela mãozinha? Não coloque desculpa em outros. Jesus não está querendo saber se alguém pode lhe ajudar. Jesus quer te ajudar nessa falta de visão, nessa falta de movimento, nessa invalidez espiritual. Queres ser curado? E o cara: Senhor, não tem quem me coloque no tanque. Deu 2 desculpas. Quando eu vou descer, outro já entrou. Outro já tomou a minha bênção. E bênção vinda de Jesus. Quem crê, receba a mão. Alcança todo mundo que está no recinto.
Agora é preciso crer. Porque se você não crê, o seu vizinho creu, daqui a pouco você vê a pessoa que está sentado na cadeira do seu lado sendo abençoada e você não. Porque ele entendeu a pergunta: queres ser curado? A resposta devia ser mais simples: sim, Senhor, eu quero. Mas a resposta foi: Senhor, não tenho quem me bote no tanque. Jesus tinha perguntado: será que Jesus estava falando mandarim para esse homem? A língua dos chineses? Ei, essa semana, ontem, na aula do discipulado, eu falei isso para os novos discipulandos. Que bom que você vem na igreja e escuta alguém falando na língua portuguesa, porque você fala português, meu irmão. Diga aí o pastor trazer aqui um chinês pregar em mandarim. Alguém aqui sabe traduzir o mandarim? Levante a mão. Você ia escutar e entender nada, não era, Wander? Então, pessoal, a pergunta de Jesus é simples. Ele já observou a nossa cegueira. Ele já observou que nós estamos coxos. Ele já observou que alguns estão paralíticos. E ele diz: queres ser curado? E você está dando desculpa a ele, Jesus? Eu não tenho, Senhor, quem abra meus olhos. Eu não tenho quem me ajude a caminhar. Eu não tenho quem me carregue. Não é isso que ele está te perguntando. A pergunta é feita de novo: queres ser curado? Mas, repito, infelizmente não temos entendimento. Ou os nossos conceitos, as nossas vontades, aquilo que nós acreditamos e valorizamos, bloqueia o nosso entendimento de entender as perguntas que Jesus nos fazem. E aí respondemos com nada a ver do que Jesus nos pergunta. E o Senhor perguntou: sabe por quê, igreja? Porque o Senhor tem poder para nos tirar a cegueira, a cocheira, não sei nem se eu posso falar assim, o andar coxo e a invalidez total espiritual. Ei, preste atenção. Preste atenção em quem está observando o movimento de Jesus na sua vida. Preste atenção nos observadores. Porque muitas vezes os observadores não estão observando você e perto de você para incentivar você a querer mais visão, mais movimentação. E vão pedir contas. Preste atenção, meu irmão. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te. O que foi que Jesus Cristo disse, igreja? O que foi que Jesus Cristo disse? Levanta-te. Levanta-te. Venha cá, bem. Venha cá, meu filho. Jesus Cristo disse: levanta-te. Vou repetir o que foi que Jesus Cristo disse. Levanta-te. Jesus Cristo não disse: sobe nas minhas costas. Quem está entendendo? Levanta-te. Jesus não disse: sobe nas minhas costas. Jesus não disse: venha para os meus braços, que eu te boto do tanque. O que foi que Jesus Cristo disse? Levanta-te. Age, decida, tome atitude.
pega a tua esteira e anda. Querem ser curados do corpo de Cristo? Querem ser curados a igreja do Senhor? A resposta tem que ser mais simples do que a pergunta. Jesus não disse, repito, sobe nas minhas costas, pega no meu braço, vem para os meus braços que eu vou te botar no tanque. Jesus Cristo disse, levanta-te, age, toma atitude, levanta-te, levanta-te da tua cegueira, levanta-te da dificuldade de avançar, levanta-te da invalidez total, levanta-te. Agora o sujeito entendeu. Imediatamente, diz a Bíblia. Ei, preste atenção. Depois dessa mensagem, quantas horas você ainda vai passar para se levantar? Depois dessa mensagem, quantos dias, quantas semanas, quantos meses, ou quiçá quantos anos você ainda vai passar para se levantar? Ainda não entendeu a mensagem? Ainda não entendeu a pergunta e o chamado? Queres ser curado? Então levanta-te, age, é você com você mesmo. Não bote a culpa em ninguém, nem nos bons, nem nos maus exemplos, é você com você mesmo. Levanta-te. Toma o exemplo agora desse homem, imediatamente se levantou. É para já devia estar levantado, imediatamente se levantou. Pegou a sua esteira, pôs-se a andar, e aquele dia era um sábado. Aqui vem a questão dos observadores. Se a Bíblia relata que aquele homem há 38 anos era paralítico, inválido, é porque se sabia que há 38 anos aquele homem era paralítico, era inválido. Aí sabe o que acontece, irmãos? Preste atenção. Muitas pessoas sabem do marasmo espiritual que você está vivendo. Falta de visão, cegueira total, andando com muita dificuldade no caminho da fé, ou já inválido totalmente. E quando vê você tomando a ação para voltar a ver, voltar a avançar, voltar a andar perfeitamente, ainda dizem, não pode fazer isso não. Foi isso que aconteceu. Os observadores chegaram para aquele homem e disseram, ei, hoje é sábado, não pode carregar a esteira. Jesus era Senhor do sábado também. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. E ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a tua esteira e anda. Ei, o Senhor Jesus Cristo te dá uma ordem, o Senhor Jesus Cristo te faz um pedido, o Senhor Jesus Cristo te abençoa com alguma coisa, não dá ouvido para quem vem tentar roubar a tua bênção. Não dá ouvido a quem vem tentar fazer você parar de ver, parar de se deslocar, parar de avançar. Diga, foi Jesus que mandou, e se Ele mandou eu faço, eu cumpro, eu obedeço. Irmãos amados, queridos do Senhor Jesus, quem vai continuar sentado na borda do tanque, esperando a ajuda de alguém, quando o Senhor Jesus chegou no nosso recinto, no nosso meio, em visita, preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã.
Quem aceita Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida, tem que andar em novidade de vida. Você não me aceitou. Você não aceitou a minha esposa. Você não aceitou a placa dessa igreja. Você aceitou ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso, que declara em Mateus 28: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E se a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus é nova criatura, é porque tem que andar em novidade de vida, independentemente de quantos anos andou na sua cegueira, na dificuldade de avançar, ou na sua paralisia total. Independentemente, anda em novidade de vida. Já imaginou um homem, 38 anos paralítico, todo mundo vê o cara pegar a esteira, a cama e sair andando? É novidade de vida ou não? Os mesmos observadores que o acusaram, observaram a mudança de vida. Isso tem um cunho espiritual para mim e para você. Os mesmos observadores que te acusam, que querem te fazer parar, têm observado de fato mudança de vida? Se não, é preciso eles passarem a observar. E não depende deles, não depende de mim, não depende do Senhor Jesus, porque a obra Ele já fez, porque na sua vida Ele já chegou. Depende exclusivamente de você. O seu pastor está aqui para lhe ajudar, a sua pastora igualmente, mas depende exclusivamente de você. Tome atitude, levanta-te, ou vai ficar sentado na borda do tanque até que alguém te bote para dentro. Jesus não foi ali para botar aquele homem para dentro do tanque. Jesus não foi ali para reforçar a fé daquele homem naquela tradição. Está me ouvindo? Jesus não reforça a fé de ninguém em tradição. Jesus reforça a fé de todos nós na palavra de Deus, na presença de Deus. Jesus não foi ali para botar ele no tanque e ele ser curado e sair glorificando os anjos. Jesus foi ali para, com uma frase, dizer: levanta-te, e ele sair dali glorificando Jesus, glorificando a Deus. Ministério de louvor, venha para cá. Vamos louvar e engrandecer a esse Jesus, que observa as nossas fraquezas, observa as nossas limitações e nos faz uma pergunta simples: queres ser curado? Ou quer continuar sentado até que alguém igual a você te coloque para dentro?